Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto extremamente importante para conversar, porque muitas vezes esse assunto ele é deixado de lado, às vezes por um tipo de preconceito, ou às vezes as pessoas têm medo de tratar desse assunto, mas é um assunto extremamente relevante para o momento em que nós vivemos e é extremamente importante que você conheça desse assunto, saiba, né, conversar sobre isso e fazer com que essa pauta seja muito importante, principalmente dentro das nossas vidas e também da igreja. Nós vamos conversar sobre autismo, sobre o diagnóstico, sobre é, é, essas coisas que fazem com que nós possamos ter uma vida melhor. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui ela que era neuropsicopedagoga e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Então, Simone, seja muito bem-vinda ao BeiraCast. É um prazer estar aqui e que tudo que seja falado aqui seja primeiramente para a honra e glória de Deus e para levar conhecimento e informação que salva vidas. Perfeito. Simone, eu queria, antes da gente entrar no assunto, queria que você contasse pra gente quem é você, como que funciona o seu dia a dia, quem é a Simone hoje, a Simone mãe, a Simone profissional, pra galera conhecer você um pouquinho mais. Então, eu sou mãe, esposa, eh, profissional e uma mulher que por um tempo esqueceu de ser mulher. E todas as outras funções, menos mulher. E aí eu precisei de uma dor maior para aprender a cuidar de mim e entender o meu propósito. Então, eu estou aí vindo de um processo de tratamento oncológico, né? Graças a Deus, o pior já passou, né? Então, eu falo assim que tudo o que aconteceu em 2 anos foi assim uma virada daquela que eu já esperava. Pois eu estava orando e pedindo a Deus por propósito, por clareza de propósito, né? E aí, quando veio tudo, eu, Senhor, tudo ao mesmo tempo, e agora? Sabe? Só que ao mesmo tempo foi libertador. E tanto que as pessoas me perguntam, Simone, como que você, durante o tratamento, você ficou tão bem, né? Assim, espiritualmente, fisicamente falando, vendo você. É, eu estava preparada para esse processo, porque eu estava em oração. Uhum. Então foi muito diferente do que você passar por uma turbulência de surpresa. Eu estava preparada para algo que viria, eu não sabia o que era, mas eu sabia que estava vindo. E aí, me autoconhecer nesse processo foi libertador. Tão libertador que ele me trouxe consolo e o peso da doença em si, ele não me atingiu. Então, as pessoas que estavam ao meu redor, a minha família, o meu esposo, eles foram atingidos pelo impacto da doença, mas eu não fui. E eu acredito que tudo isso foi um amparo de Deus, né? Porque foram muitas emoções nesse processo todo. Até gostaria de já começar te perguntando em relação a esse processo, porque eu soube um pouquinho da sua história, né, aqui nos bastidores, e como que foi pra você ter essa questão do diagnóstico de uma pessoa não neurotípica e você sendo mãe, passando por esse processo todo da oncologia e descobrindo outros diagnósticos e tendo filhos também não típicos, cada um com um comportamento diferente. Como que foi tudo isso para você? Então, o autismo, ele entrou na minha casa de forma que eu visse tem algo diferente acontecendo há 18 anos atrás, Tá. quando meu filho mais velho nasceu. Eu já tinha cuidado de muitas crianças na minha adolescência. E eu não sabia dizer o que tinha de diferente, mas eu Uhum. sabia que tinha. E aquilo me trazia muito angústia. Então, eu falava com os médicos me anulavam, falava com as pessoas, é coisa da sua cabeça. Até porque 18 anos atrás não se tinha tanto conhecimento quanto hoje, né? Não, e eu também não tinha. O que que era eu sem estudo na época, entende? Então as pessoas não validam o olhar da mãe, eles invalidam muito. E aí foi um longo processo até eu entender que quando fechou o diagnóstico do meu filho mais velho, foi para Asperger, né? E naquela época não se falava, né, do autismo como se fala hoje. Então, hoje eu sei que ele teve atraso de fala,
ele teve atraso de comunicação, ele teve muito atrasos ali que eu olhava, não sabia identificar, mas sabia que tinha algo diferente. E aí, a partir daí, eu comecei a buscar muito a Deus para tentar entender o meu olhar. Porque na maioria das vezes eu olhava e entendia de forma diferente muitas coisas. E me sentia o patinho feio. E esse me sentir o patinho feio só me fazia eu me recolher dentro de mim mesma. Uhum. Só que o meu relacionamento com Deus, ele sempre era naquela: Senhor, me dá clareza, me faz entender o que está acontecendo. E esse foi um processo. Então, quando chegou ali em 2000 e na pandemia eu comecei a fazer uma restauração interna comigo mesma para autoconhecimento. E comecei a mergulhar nos meus estudos e nas minhas pesquisas. Conheci profissionais que me deram uma base científica dentro de tudo aquilo que Uhum. eu já via. E eu fiquei apavorada. Porque daí eu terminei minhas 2 pós e eu falei: eu estou no espectro, não tenho dúvida, porque faz sentido tudo isso. Mas e aquela, para quem eu falo? Cheguei a falar para uma profissional que estava fazendo a avaliação do meu filho na época, ela só me respondeu pelo WhatsApp: claro que não. Aquele claro que não já tem um peso. Você é professora, né? Uhum. Você é mãe. Então, como que você passou por tudo isso? Lógico que você não é autista. Uhum. Aquilo pesou demais. E eu continuei. Eu falei: eu vou procurar uma profissional e vou pedir para ela me avaliar. Sem eu. Sem você contar nada, só fazer uma Exatamente. Que eu avaliação. quero saber o olhar dela. Passou 6 meses. Aí eu falei: e aí? Agora eu vou falar a verdade do porquê que eu te procurei. Aí eu falei, eu estava num bloqueio assim muito grande, porque estava me vendo no espectro e não sabia o que fazer com toda essa informação. Uhum. Eu já ia perguntar, como uma profissional como você, uma mãe com um olhar tão preciso, professora, e não conseguisse identificar. Daí ela me indicou fazer avaliação, aí eu fiz todo aquele processo de avaliação, de sondagem, né? E aí eu fui entender o porquê que a minha personalidade parecia bipolar. Não era bipolar, era um mascaramento. Uhum. Porque se eu avaliasse o meu perfil Simone casa e igreja era um, Simone trabalho Era outro. era outro perfil. E aquilo eu fiquei apavorada, porque eu sempre tive o hiperfoco para estudar o comportamento humano. E eu não tinha olhar para mim. Se eu tivesse o olhar voltado para mim, eu teria percebido antes. Eu só tinha o olhar voltado para o outro. E aí Deus me deu 3 filhos atípicos, né. Então, cada um com a sua particularidade, e cada um com a sua intensidade, e a Uhum. intensidade que mora dentro de mim. Então eles foram o meu espelho, nesse processo todo. E eu até queria te perguntar como que funciona hoje a dinâmica da casa de vocês com toda essa diversidade, né? Como que funciona isso hoje? Então, em casa eu falo que lá é o meu maior campo de aprendizado. E nós, sempre estamos, assim, abertos a acolher e tentar compreender a necessidade do outro. Porque, assim, uma casa típica, ela é muito inconstante quando se tem as questões de regulação emocional intensa, mais as questões de hipersensibilidade. Então, eu sou uma pessoa com hipersensibilidade. Eu tenho transtorno do processamento sensorial muito intenso. O meu mais velho também. Só que aí é que tá, o autismo, ele é um espectro, né? Então, não é tudo igual. A minha dor não é a mesma dor do meu filho. O que Uhum. causa conforto para ele, às vezes me desconforta. O que causa conforto para um irmão, às vezes desconforta o outro. São barulhos, são texturas, são gostos, cheiros, Uhum. entende? Então, isso é tudo muito intenso, porque a gente interpreta o mundo ao nosso redor diferente. E a gente precisa de muita paciência, compreensão. E eu não consigo ver o nosso lar estruturado sem a base que Deus nos deu. E o meu
ano sabático, posso dizer assim, de parar o meu trabalho, voltar, ficar em tratamento em casa, foi exatamente isso que eu senti. Eu senti um chacoalhar de Deus assim: Simone, o seu olhar de mãe com o primeiro filho, ele precisa continuar. Você precisa olhar para os seus filhos, Uhum. não só seus alunos, não só os de fora. Aqui precisa estar estruturado. Então eu entendi que Deus me trouxe para esse olhar, para voltar o culto familiar. Então nós conseguimos colocar isso. Só que foi um desafio, porque primeiro veio o diagnóstico do meu caçula comprovado, né? Um pouquinho antes de iniciar o meu tratamento. Depois veio o meu diagnóstico, o meu combo, Hum. né? Por que que a Simone fala tão bem e tem tantas? Porque existe toda uma comorbidade junto, né? Uhum. E até a minha altas habilidades, ela me traz muitos prejuízos. Porque ela afeta também a parte emocional intensa que eu tenho, de sentir a dor do outro. E é uma coisa que eu não consigo controlar. Quando eu passei a entender isso, eu tirei a televisão de casa de todos os sentidos. Eu sou o tipo de pessoa que eu não posso assistir. Porque eu vou pegar, eu sei que aquilo não é real, mas o meu corpo ele absorve Aquela as emoção. emoções daquela pessoa. E o meu caçula também. Então, assim, é um olhar interno para assim, é um autoconhecimento o tempo todo, né? Eu queria começar a desmistificar algumas coisas sobre o autismo, porque muitas vezes a galera tem um estereótipo em relação ao autista, né? E eu Sim, sei que pra você isso acontece bastante, porque às vezes as pessoas falam: "Ah, mas você não tem cara de autista, né?" e tudo mais. Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a questão do seu filho, que é o seu filho mais velho hoje, sim, que ele era o famoso anjinho e tudo mais. Queria que você começasse a desmistificar isso para o pessoal que está em casa poder, quem sabe, ver alguns traços e procurar um profissional, né, para sim, poder começar a ter uma vida melhor, porque de fato, depois que tem o diagnóstico, a vida melhora, porque você começa a tratar das coisas de uma ótica totalmente diferente, né? sim. É, primeiro que o autismo não tem cara, né? O autismo ele é um espectro. E aí ele vai se desenvolver no indivíduo da sua forma única de ser, né? Então não tem como ser igual, não tem um padrão. Eu costumo dizer assim, que o autismo você vai pensar nos extremos, sabe? Quando você olha, e aí é um conselho para quem aí vai ser mãe, vai ser pai, quem está nesse processo, ou quem já é, pede lá pro pediatra, né? Pesquisa na internet para você olhar ali os marcos do desenvolvimento. Dentro dos marcos do desenvolvimento infantil, é que você vai ver o que é de mais ou o que é de menos. Então, essa falta de equilíbrio é o alerta, é o que vai te dar assim, ó, o start. Opa, tem alguma coisa errada. Você não deve comparar jamais uma criança com a outra, né? Porque até quem não é atípico também tem suas Sim, com particularidades certeza, no seu somos seres humanos desenvolvimento, diferentes, né? né? Tem suas habilidades também desenvolvidas de formas diferentes, seu olhar. Então, assim, jamais compare um filho com o outro, o sobrinho com o primo, enfim, porque você precisa pegar uma régua. A nossa régua que temos hoje para olhar pela medicina é a. Deu branco agora. A régua de desenvolvimento. Isso, a. Eu não me lembro o nome também. Ai, tá. E eu acabei de falar. E aí, o que que acontece? O meu start foi porque eu coloquei o nome do meu filho mais velho de Gabriel, né? Uhum. Aí o Gabriel chegou da maternidade, assim, aquela criança que não chorava, aquela criança que não acordava para ser alimentado pela madrugada. Criança que ficava muito quietinha, tranquila no berço, não chorava. Era raro. Teve uma dificuldade de expressar também a troca de olhar. Sabe aquela troca de olhar da mãe com o bebê? Uhum. Então, eu amava tirar foto. Eu fazia dele um boneco. Eu ficava tirando foto o tempo todo. Eu excluía as maiorias, porque não tinha expressão.
Ele não expressava. E ele foi assim por um bom tempo. Missão Caleb 3.0. Nós fomos para a Missão Caleb porque nós estávamos na vigília. E ali marcou muito a nossa vida, a minha e a dele. Uhum. Ele tinha 4 aninhos. E aí, ele não falava durante a vigília. Ele só fazia assim para mim, o tempo todo. E aí, eu entendia que ele queria que eu tirasse foto, eu tirava foto da mãozinha dele. E o que você quer dizer com essa mãozinha, filho, né? Não entendia. Eram umas 3 horas, 3:30 da manhã, assim, entrou aquele grupo correndo, feito maluco, né? Era os Calebs. E aí, eu falei, ele já tinha percebido, ele já tinha olhado em algum momento aquela imagem da mão chamou a Uhum. atenção. E eu entendi aquilo como um chamado. E aí eu fiz a inscrição. Eu não sabia o que era Missão Caleb. Eu fiz a minha inscrição e dali para frente eu me comprometi a mergulhar em todos os projetos sociais que tinham na igreja. E aí eu ouvi ainda nessa vigília, nessa Missão Caleb que eu fui, né, de algumas pessoas, e eu sei que não foi por mal, mas talvez eu também falaria: "Nossa, seu filho parece triste. Ele não demonstra emoção, parece que ele não tá feliz aqui". Uhum. Hoje eu falo isso pra ele, ele fala: "Mãe, as pessoas mal sabem o que passava na minha cabeça. Eu estava ali observando tudo, olhando tudo que acontecia. E às vezes eu já via e já identificava o que ia acontecer antes de acontecer". Então a gente subestima muito as nossas crianças, Uhum. né? Só que esse olhar de o excesso que no dele faltava. Aí nos outros já veio um outro excesso. Então eu sempre vou comparar assim a falta do equilíbrio no desenvolvimento motor, emocional, né? Na questão cognitiva, na questão da troca, né? Do Uhum. olhar, de você sorrir, o bebê sorrir, de você interagir. Outra coisa muito pontual é que o bebê ele precisa ter a interação com o ser humano, não com coisas. É o ser humano, é a imitação, Uhum. né? O bebê ele imita muito, mas no seu desenvolvimento, né, padrão. Mas aí não acontece. E esse não acontecer é que vai dando alerta. E outra coisa também é a questão de rotina. Eu sempre tive uma rotina em casa, isso facilitou muito. Só que quando quebrava a rotina, eu tinha uma criança totalmente diferente. Então esse é mais um start. Ah, é só porque tá fora da rotina. Calma. Uma coisa que eu Tem uma aprendi. coisinha a Uma mais. coisa que eu aprendi com a minha terapeuta. Está acontecendo coisas diferentes que tá te dando um start para uma dúvida de algo, de algum transtorno, de alguma peculiaridade? Anota. Começa a fazer um diário. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois, para você ir entendendo. Foi assim que eu descobri as minhas peculiaridades dentro do espectro, sabe? E é até muito importante notar esses tipos de coisa, porque faz com que o masking, né, a parte de você tentar mascarar, Muito. as coisas possam ser um pouco mais fáceis de você conseguir se autoconhecer, Sim. né? Porque é muito importante, como eu sei da tua história que demorou mais de 10 anos para você conseguir fechar o diagnóstico do seu primeiro filho, porque muitas vezes a gente tenta mascarar esse tipo de atitudes, esses tipos de comportamentos e acaba fazendo com que a criança não tenha uma vida tão fácil como deveria ter se tivesse um diagnóstico, né? Então, isso ele é muito delicado, porque para cada família é uma realidade, Uhum, né? A maioria das famílias é a questão financeira, porque esses profissionais são muito caros. As testagens, as avaliações, é tudo muito intenso. Mas quando você encontra ainda profissionais que entendem e que vão em busca do diagnóstico correto, né? Para fazer as intervenções, eu sempre falo assim: não se preocupe com o diagnóstico, se preocupe em desenvolver uhum, dentro do que o seu filho precisa, né? Eu não estou aqui para dizer, fulano tem autismo ou não tem. Não, é desenvolvimento. A gente está falando de um todo, né? De um ser humano completo que Deus desenvolveu, que Deus criou para que ele se desenvolva nas suas habilidades e nos seus dons também. E isso eu fui entendendo através de conhecer o meu filho, de entender que eu orei e pedi para Deus um filho que fosse pastor. Aí Deus me manda um filho que quase não comunicava.
Eu não pedi para Deus que ele fosse um pastor, mas que ele fosse um mensageiro, o pregador um dos Uhum. pregadores dos últimos dias. Essa sempre foi minha oração por eles. Mas e como que Deus me manda o primeiro filho que quase não tem fala? Ele queria trazer o meu olhar para que eu também me encontrasse. Uhum. Só que era totalmente oposto de mim, né? Porque eu falo muito. E essa é uma característica do extremo. Falar muito não quer dizer que você comunica o que você precisa. Perfeito. Então, vamos pensar aí na sua criança. Ela fala demais? Ela é comunicativa? Como que eu vou saber a diferença disso? Necessidades básicas: fome, banheiro, dor, sentimentos. Ela consegue expressar em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, na escola, na igreja, com qualquer pessoa da família, ela consegue comunicar? É lógico que toda criança está num processo de desenvolvimento, mas o atípico, ele só vai fazer com aquela pessoa que o acolhe, porque ele sente confiança e segurança. Aquele que não entende, ele não vai se abrir, ele vai se fechar cada vez mais. E eu queria entrar um pouquinho no assunto na questão do preconceito dos pais com isso, porque eu vejo e eu conheço pessoas que têm esse tipo de preconceito, que às vezes a criança nitidamente tem, né, algum grau do espectro e não quer aceitar esse tipo de coisa. Como que você vê isso? Eu não sei se isso aconteceu, na sua história ou eu queria de forma prática, como que as pessoas podem desmistificar esse preconceito, dentro de casa, dentro da sua convivência? Bom, primeiro, Deus não erra. Nossa, que forte. Deus não erra. Deus tem um propósito para cada um que vive neste mundo. Isso é fato. Os nossos filhos não são para que nós os ensinemos, para que nós estejamos abertos a ouvir, observar e aprender. Lógico que eles dependem de nós para aprender muitas coisas, mas nós, como pais, estamos também numa função de observar e aprender com eles. Quando eu entendi essa essência de aprender através de observar eles, eu entendi que o meu filho não era um erro, que eu ser diferente não era um erro, e que Deus age justamente naquilo que é incomum, é improvável aos olhos humanos, para fazer a obra dele, Perfeito. sabe? Então, assim, pare de pensar em diagnóstico. Não pense em autismo, não pense em TDAH, pense em desenvolvimento, o quanto seu filho já se desenvolveu até aqui e o quanto ele precisa para se desenvolver e para atingir os propósitos de Deus. Que nós estamos aqui com essa função, Uhum. todos. E aonde está a sua dor, está a cura para outros. Aonde está a sua dor, está o seu propósito. E na maioria das vezes damos voltas e voltas no deserto porque não estamos abertos para aprender. Perfeito. E se nós não estamos abertos para aprender, automaticamente não somos bênção para as pessoas ao nosso redor. Perfeito. O seu despertar para o autismo, né, para você mesmo, o seu autoconhecimento em relação a isso, veio junto com o diagnóstico do câncer, né, da Sim. da oncologia ali junto, né, foi tudo meio que junto. Como que esse seu autoconhecimento te ajudou no processo da cura do câncer? Então, justamente por eu ter um hiperfoco em comportamento humano, eu estava tão hiperfocada nos comportamentos dos meus filhos, depois dos meus alunos, que eu não olhava para mim. E aí eu sempre tive o hábito de falar que Deus me mandou o terceiro filho para me dar uma pausa. Só que essa pausa, ela foi muito gradativa, Uhum. bem devagarinho, desde a gestação. Eu precisei começar a fazer escolhas de parar, porque eu vivia muito acelerada, muito ocupada, muito mergulhada com tudo. E acabava que não fazia muitas coisas bem feito e aquilo me frustrava demais. Uhum. Então, assim,
Quando veio o terceiro filho, eu comecei a me ver completamente nele. E isso me incomodava, porque como mãe e como profissional, eu me sentia perdida. Como cristã, eu olhava assim: o que eu faço, Senhor? O que eu faço diante de um comportamento desse? A professora fala para mim usar a vara, mas não é isso que o meu coração está dizendo. Meu coração está dizendo para abraçar e acolher, que ele está se sentindo perdido. E eu nunca fui de dar ouvido para as pessoas. Sempre joelho no chão, Uhum. oração de madrugada. E eu tenho para minha vida que Deus foi o meu maior psicólogo nesse processo todo. Ele foi a minha força durante tudo isso. E ele foi me dando clareza. O tempo todo eu orava. E quando eu comecei a entender que eu estava no espectro, eu estava na sala de aula. Eu estava colocando algodão no ouvido dos meus alunos para entender o porquê na aula de coral eles ficavam tão agitados, alguns específicos, e não conseguiam manter o seu corpinho em regulação para poder participar. O meu filho era um deles. Aquele algodão não era muleta, como alguns dizem, e não querem dar para não virar muleta, um abafador, um protetor. Hoje eu uso protetor auricular 24 horas. E eu passei a dormir. Antes eu dormia 4 horas e eu achava que era normal. Caramba, era só uma insônia. E eu tinha energia para dar e vender, pois eu tenho uma intensidade em mim muito forte. Só que o que acontece? Vinham os esgotamentos. O corpo ia se entregando. E desde a minha infância eu tenho dores de cabeça insuportáveis. Desde a minha juventude ali. E fiz muitos exames e nunca souberam me dizer. Hoje eu sei que todas as crises que eu tive de enxaqueca era exaustão emocional. Então eu tive crises de meltdown, de shutdown, e eu não sabia que estava em crise. A última crise que eu tive, ela foi tão forte que estavam fazendo exames em mim para mandar para avaliação por que eu não sarava daquela virose. Caramba. Eu trabalhei em um CI no meu estágio como professora e infelizmente eu era só estagiária, tinha mais 4 professoras na sala. A minha fala de ser falante, mas num ambiente novo, desconfortável, eu não consigo. Eu travo e eu vi aquele bebê com traços de colocar brinquedos alinhados, tudo um na frente do outro, seguir uma sequência, e se o outro viesse, desmontasse, ele entrava em pânico, ele chorava, ele sofria com aquilo. Aí o que as professoras faziam? Trancavam aquele bebê no bebê conforto. Amarrava ele no bebê conforto para ficar balançando, o balanço automaticamente o acalmava, só que ele queria brincar e essa criança estava sendo privada de se desenvolver. E eu ainda estava estudando nessa época, não era nem professora. Não tinha nem a minha prática como professora, mas eu já ficava angustiada. Uhum. Eu consegui trabalhar 3 meses nesse local. 2 meses eu fiquei doente, 1 mês eu fiquei de atestado. Caramba. Porque eu não conseguia comunicar que tinha alguma coisa diferente ali. Porque quando eu tentei 1, 2, eu fui invalidada completamente. E isso aconteceu por várias situações também com os meus filhos, né? Comigo mesmo, né? E aí é o masking, você se dá, falar muito bem. Mas e quando você precisa comunicar o que você sofre? Perfeito. Eu queria te perguntar como que mudou para vocês na prática a rotina depois do laudo. Porque quando se tem o laudo, algumas coisas mudam, você começa a se autoconhecer melhor. E como que isso mudou na prática para vocês, dentro de casa? Quando eu passei a ter certeza, eu já tinha certeza do meu diagnóstico sem fazer as avaliações, eu já comecei a pesquisar tudo o que eu precisava saber sobre câncer de mama. Então, eu fiquei 1 ano estudando o que o meu corpo ia sentir, como seria o tratamento, para que eu pudesse aceitar ir ao médico. Eu não tinha ido ao médico ainda. Como eu estava orando por clareza de propósito para Deus, eu esperava uma mudança. Eu achava que eu ia mudar de cidade, eu achava que eu ia mudar de emprego. E nada disso aconteceu. E aí, nesse processo todo, eu precisei de previsibilidade.
Eu entendi o amor de Deus até nesse momento, porque eu não te aconselho. Se você está desconfiado de alguma doença, de algum câncer, vá ao médico o quanto antes. Porque eu acompanhei o meu nódulo crescer dentro de mim. Porque eu não sabia comunicar o que estava acontecendo para outra pessoa. Então eu comecei a ajoelhar, orar e pedir orientação de Deus. Depois de 1 ano, eu fui ao médico, fiz os exames, veio tudo, a certeza. Só que aí eu já tinha desintoxicado o meu corpo. Porque eu já tinha entendido que eu estava no espectro e eu precisava tirar tudo que tinha de leite, tudo que tinha de carboidrato, tudo que tinha de açúcar. E aí eu entendi que eu precisava disso não só por conta do câncer, mas porque o meu corpo ele é neurodivergente e ele automaticamente ele sente o peso dessa alimentação que não é para a vida, ela é para a morte, mais cedo do que qualquer outra pessoa. Uhum. Todos nós vivemos neste mundo numa sociedade para morrer, não para viver. Deus nos deu a instrução dos 8 remédios e foi aí que a minha vida e a chave mudou. Quando eu entendi que eu precisava priorizar os 8 remédios na minha casa, não só por conta do tratamento oncológico, mas para a qualidade de regulação emocional dos meus filhos, para a qualidade de comportamento disruptivo, porque o meu caçula, ele ficou agressivo, autolesivo com ele mesmo. Ele se dava soco, Caramba. ele se batia na parede. Então, quando eu descobri o diagnóstico, e era 95% de chance de ser maligno, nós passamos Natal e Ano Novo, dezembro e janeiro sem sair de casa. Nós não pudemos sair de casa, porque a cada barulho de moto ou de carro, o meu filho, ele ficava muito agitado, ele se batia, ele tinha crises muito fortes. Mas eu ainda não estava em tratamento oncológico. Por que aconteceu isso? Porque teve uma alta demanda no final do ano da escola. E ele não estava sabendo lidar com a alta demanda da escola. E ali eu já fui preparando ele. Eu já aproveitei e já fui preparando. Porque eu era a regulação emocional dele o tempo todo, Uhum. né? Ele não fazia nada se eu não estivesse por perto ali. E ele sempre me buscava para resolver os problemas. Então comecei a trabalhar gradativo. Mamãe vai precisar sair ao médico, você não vai poder ir junto. Porque eu não podia nem ir na padaria, tá? Caramba. Eu não podia ir para lugar nenhum. Porque ele sentia que como eu era a fortaleza dele ali. Cuidado, pais, porque às vezes as mães pegam isso como algo muito bom, né? E aí vai para o excesso de proteção. Temos que ensinar os nossos filhos para a vida. Então, tudo isso foi me dando clareza durante o tratamento oncológico, porque eu entendi que os 8 remédios, eles precisavam fazer parte da nossa vida como intervenção. Eu nunca consegui pagar profissionais para os meus filhos. Então, eu estudei para ajudá-los. Hoje, eu posso dizer que o meu filho nível 2 de suporte, ele está quase nível 1. Porque nós não temos mais as questões de autoagressão. Nós não temos mais as desregulações emocionais intensas como tinha. Ainda acontece alguns períodos, mas quando tem aquela alteração brusca. Uhum. E, gente, olha como Deus é perfeito. Tivemos uma semana de oração e eu falei assim, eu com Deus, né? Eu acho que eu não vou levar, porque tudo eu converso com ele. Aí eu falei assim, eu acho que eu não vou levar o Daniel para a semana de oração, Senhor, porque senão vai ser muito difícil, ele está em semana de prova. Sabe o que aconteceu? Daniel não quis ficar em casa. Ele quis ir na Ele semana de oração. quis ir todos os dias para a semana de oração. E ele foi muito bem nas provas. Porque as emoções dele são acolhidas também na igreja, através da professora da escola E até isso que sabatina. eu queria te perguntar. Você sempre fala em relação à espiritualidade e tudo mais, e como que isso ajuda no seu dia a dia em relação com as crianças? Como que a Bíblia e o estudo da Bíblia e tudo mais ajuda você nessa parte de regulação das emoções das crianças e tudo mais? Olha, tudo que eu estudei até aqui, dentro do neurodesenvolvimento, dentro da aba, eu entendi
E nós falhamos miseravelmente com todo o conhecimento que temos. E temos bastante, né? Deus nos deu a base, a estrutura, e nós não usamos. Hoje o mercado está aí fora vendendo os 8 remédios em, em particular. Cada profissional se dedicando a uma área, ao sono, à alimentação, à regulação emocional. Traga seu olhar para a vivência dos 8 remédios na prática, para que você entenda que isso é princípio de vida para todos, mas em especial para uma família típica, porque ela traz ordem, ela traz regulação emocional, ela traz planejamento, ela traz previsibilidade. As crianças precisam de tudo visual, um quadro de rotina visual. Uhum. Nós temos um quadro de rotina no nosso corredor, nós temos um passo a passo de como tomar banho, um passo a passo de fazer a higiene bucal. Visual, porque os autistas são visuais, eles precisam, né, desse método. Mas é organização, é planejamento, culto familiar, acolhimento das emoções. O meu filho, com 4 anos, não conseguia me dar os parabéns, um deles. Porque ele não conseguia expressar suas emoções. Sempre, desde pequenininho, acontecia algum conflito, ele corria e se escondia. Entrava em um lugar pequenininho e ficava. Baixava a cabeça e ficava. Eu respeitava, eu entendia que aquilo era o momento dele, Uhum. mas demorava muito. Depois que nós começamos a fazer o culto, ele começou a falar, a agradecer todos os dias. Ele agradecia no começo? Não. Não, foi aí uns 8 meses, tá? Na hora dos pedidos e agradecimentos, sim, não conseguia falar. E agora ele até lê a meditação. Então, assim, é regra de vida. E isso eu trago para o meu trabalho de intervenção domiciliar. Entendeu? Os princípios dos 8 remédios, eles estão todos atrelados a um desenvolvimento por completo, pois desintoxicação da mente, a mente mais aberta para ouvir, para compreender, desintoxicação do corpo para o Espírito Santo habitar, Perfeito. sono regulado, que é o mais desafiador dentro da vivência de uma criança típica, ter hora para dormir, respeitar isso. A regulação emocional, a Bíblia, ela é um exemplo de organização. Nosso Deus é um Deus de ordem. Perfeito. Então, eu não consigo hoje falar de autismo sem trazer esse olhar. Perfeito. Eu sei que você escreveu, ajudou a escrever o capítulo de um livro, né? Com a doutora Elisângela, se não me engano, né? É isso, Isso, né? doutora Eu, Elisângela Leite. eu queria te perguntar como que foi para você esse desafio de ser uma pessoa atípica e ter escrito um capítulo de um livro. Como que foi para você essa conquista? Eu não senti como eu imaginei a minha vida inteira. Eu sempre tive sonho de escrever livros. Ainda tenho sonho de escrever livros, muitos livros. Só que o projeto do livro ele foi a confirmação dos planos de Deus. Eu estava prestes a fazer uma cirurgia. Apareceu uma inscrição para ser coautora de um livro com a mestre em autismo feminino. Nós só temos uma mestre em autismo feminino no Brasil, no mundo. É ela, a doutora Elisângela Leite. E ela foi a minha referência para autoconhecimento quando eu achei Uhum. ela nas redes sociais. Eu fiz a minha inscrição. Uma média de 400 pessoas se inscreveram. Quem era eu? Eu lembro que eu fiz a inscrição e ainda falei assim para o meu esposo: amor, não, eu já tenho, né? Meu pai dizia Vamos assim: tentar, né? não custa tentar. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Mas se eu não me inscrever, como é que vai ser? Quando eu recebi a ligação, eu estava prestes a fazer a cirurgia. Mas ainda deu tempo de tudo. Eu entendi como mais uma confirmação daquilo que eu orava e pedia a Deus. Porque eu estava em tratamento oncológico, eu não sofria pelo tratamento oncológico, porque eu estava tendo libertação de outros conhecimentos, de outras vivências. E aí eu falava para Deus: Senhor,
o que eu faço com isso? Porque tem muitas pessoas sofrendo, orando por mim. Aí Deus falava: ore por elas. Porque não é sobre você, não é sobre o seu tratamento ou a sua história, mas o que eu posso fazer através da sua história. E aí, quando veio o livro, então foi a confirmação de tudo e eu aceitei como um presente, Perfeito. sabe? E aí, hoje eu tenho a oportunidade de ter isso como um abrir de portas para muitas coisas. Eu nunca imaginei que eu escreveria, porque eu tenho uma dificuldade. Eu sou dislexa, eu tenho dislexia e eu não sabia. Ainda quando professora, me culpava muito por muitas coisas, porque eu não tinha certeza. Enquanto você não tem certeza, são muitos pontos de interrogações. Uhum. E eu, como que eu vou escrever um livro se eu sou dislexa? Eu tenho vergonha de pedir, então tudo que eu vou escrever, eu peço, amor, leia aqui. Filho, verifica se não tem, porque na hora eu não vou ver. Eu estou hiper focada na ideia, no contexto. Eu não vou ver a grafia errada, eu não consigo enxergar. Só depois de um bom tempo que eu mudar o foco. E aí eu perco muito tempo com isso. Então foi um presente para mim, foi uma confirmação do meu chamado. Perfeito. A gente está encaminhando para o final do nosso podcast e eu queria te fazer uma última pergunta que talvez possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo na prática, porque muitas vezes existem muitos pais que estão desconfiados de que o seu filho tem alguns traços do espectro, né? Mas muitas vezes existe talvez um preconceito ou um medo do laudo ou um medo do diagnóstico. Como que você pode ajudar eles na prática, dar um conselho prático para que eles possam aceitar isso e, quem sabe, procurar ajuda em relação a isso, Olha, no meio da sua vivência? o, o maior desafio da minha vida foi aceitar a dependência de Deus. E aceitar a dependência não é aquele você orar, buscar ajuda e achar que tudo vai acontecer sozinho. São escolhas, são entregas. E a gente tem que tirar o olhar do nós. Eu sou o centro, eu não sou o centro. Eu não estou aqui para falar de mim, mas é o que através de mim pode acontecer. Então, através da sua história, a sua história, ela está impactando a vida de alguém? A história do seu filho, da sua família, ela pode levar esperança para outras. Deus pode te usar como um instrumento dele, pode, ele quer nos usar. Só que nós não permitimos. Perfeito. Então, assim, dependência de Deus em todos os sentidos. Eu não conheço outro caminho. Eu orei e pedi a Deus, Senhor, por favor, me dê oportunidade para falar aquilo que eu não tenho coragem. Eu não tinha coragem, talvez você, família, não tenha coragem. Peça para que Deus te confirme as oportunidades. Peça para que Deus te dê coragem. Eu confesso que às vezes não tenho coragem. Deus pediu para mim preparar sermões, para mim pregar. Eu nunca preguei no sábado. Nunca. E aí, ano passado foi o primeiro. E aí, esse ano eu comecei a preparar sermões e agora eu tô com uma agenda. Senhor, eu não sabia que o negócio era tão rápido. Por favor, vai com calma. Eu acho que a gente precisa ter coragem, essa ousadia de rasgar o seu coração com Deus, sabe? Às vezes a gente só busca Deus para as coisas grandes. Nosso Deus, ele é um Deus de detalhe. Perfeito. Então, esteja atento aos detalhes, busque a Ele na sua sinceridade, esteja aberto a aprender e a conhecer aquilo que você não conhece. Porque hoje ainda tem muita falta de conhecimento, porque as pessoas se fecham, se bloqueiam pelo achismo e não pela entrega de querer conhecer, né? De ajudar o próximo. Jesus é o nosso maior exemplo de acolhimento, de compaixão com o outro, independente da sua classe social, independente das suas habilidades. Eu acho que se Jesus hoje estivesse entre nós, com toda certeza, ele não estaria em meio dos típicos. Perfeito, perfeito. Simone, queria te agradecer por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência,
do seu conhecimento e fazer com que pessoas possam ter as vidas melhores, né, e mais alinhadas com Cristo e também, quem sabe, desmistificar essa questão do preconceito e ter o seu autoconhecimento. É muito importante isso. Queria te agradecer por isso. Obrigada, eu que agradeço. O autoconhecimento liberta e ele salva vidas. Com certeza. Então, esteja aberto a conhecer e a se libertar. Perfeito. Muito obrigada, que Deus possa te abençoar e continuar te abençoando. Amém. Nós Esse foi todos. esse foi o nosso BeiraCast, então. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E nós nos vemos então na semana que vem no nosso próximo BeiraCast. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.